Olá pessoal, tudo bem? Vim mostrar para vocês hoje uma plantinha bem diferente. Aliás, muita gente já conhece, né? Tempo de vovó. Quem já não conhece essa planta? Olha só. É a begônia cruz de ferro. Essa é uma planta aí da família das begônias, muito bonita. E eu já vou mostrar com mais detalhes os cuidados que você tem que ter para que ela floresça. Mas a principal questão não é a flor, e sim o fato dela ter umas folhagens maravilhosas e você vai poder ter na sua casa de uma forma simples e fácil, né? Vamos mostrar o tipo de substrato que a gente vai usar, adubação, os cuidados com os locais que você tem que manter ela para manter ela sempre bem bonita e saudável. Então vamos lá, vamos seguir o vídeo para frente, certo? Vamos embora! E aí, vamos seguir falando dessa plantinha aqui. Como eu já havia falado, agora eu vou mostrar nos detalhes. Olha só que coisa mais linda, a flor dela. Mas o principal é essa folhagem, né? Ela tem aquela folhagem, é uma folha assim que parece um espinho, mas não é. Quem olha assim, mas ela realmente é bem áspera, né? E olha só, também tem os caules, ó. É bem típico de begônia. Ela é muito parecida com a Begonia rex, né? É da mesma família, só que a Begonia rex tem uma folha um pouquinho mais lisa em comparação à Begonia cruz de ferro. Tem outras begônias que são parecidas com essa, mas aí vou mostrar no outro vídeo. E os principais cuidados, gente, é a questão de, que eu sempre falo, local, né? Luz, água. Quais os cuidados que eu devo ter e o tipo de substrato que eu devo usar. O substrato, é o ideal sempre usar um substrato bem leve mesmo, para que ele não segure a umidade. O certo é que você, quando for molhar ela, você simplesmente molhe, a água passe por ela. A partir do momento que passou a água já é o suficiente. Não coloque ela num prato. Isso é um cuidado que você tem que ter. Aqui no caso a gente mantém ela mais pendurada. Por quê? Porque aí ventila mais o ambiente e ela se mantém com a umidade certa. Você também não pode usar um substrato que seja exageradamente seco. Sabe aquele substrato que não segura nada de água? Então sempre tem que usar um pouco o bom senso. Porque se você não usar um substrato que não segure água, o que vai acabar acontecendo? Ela vai murchar toda hora. E se vocês repararam, apesar do caule ser mais grosso, mas a folha também é bem grande. Então, 2, 3 vezes que essa planta murchar, provavelmente essas folhas maiores ela vai acabar perdendo. Então, quando ela está murcha, é porque ela já está assim num estresse muito grande. Então, bem antes disso, você já tem que tomar esse cuidado com a água. Você sempre põe a mão, né? E verifica, põe o dedo. O dedo saiu sujinho, como saiu aqui, tá tudo certo, questão de umidade. Mas provavelmente amanhã essa planta já vai necessitar água. Um outro cuidado importante é em relação à adubação. Então sempre use fertilizantes bem assim suaves, digamos assim, né? Se por exemplo o fabricante mandou você usar 10 gramas por litro de água, gente, use 5 ou menos. Por quê? Porque essa planta basicamente ela é feita de água, muito pouco de massa, tanto que se você deixar essa planta cortar uma folha e pôr ela no sol, em 2, 3 dias ela praticamente desaparece. Ela deve constituir acho 70 a 80% de água. Então tem que tomar cuidado, se você usar um fertilizante forte demais, você acaba matando de uma maneira muito fácil essa sua planta aqui. O substrato eu acabei não mostrando, acabei falando, mas não mostrando, vou tirar um pouco de dentro. Olha o formato desse substrato. Ele é um substrato bem leve, tá? Ele é um substrato leve, ele respira bem, tá? Ele deixa o ar passar, com isso as raízes conseguem respirar muito bem. E essa absorção de água não fica tão intensa, para evitar também o apodrecimento. As begônias têm um pouco essa parte. Mas o fato principal para a sua begônia se dar bem é procurar um ambiente sombreado, tá? Não que seja tão quente, isso é bem importante, principalmente vezes quentes assim, enquanto vai ter local da sua casa onde não tem aquele calor exagerado. Se você pôr ela dentro de casa, o certo é que ela fique no máximo a 2 metros de um ponto de luz natural, uma janela ou uma porta, principalmente janela, né? Aquelas janelas que se mantêm abertas e que haja uma certa ventilação. Não coloque em corredor de vento, isso também prejudica bastante ela. Outros cuidados adicionais, um pouquinho de cuidado com pragas, não é uma coisa tão suscetível assim, a não ser os fungos que vêm por causa do excesso de umidade. Por isso o ambiente onde ela vai ficar é tão importante.
para quem gosta dos meus vídeos, por favor, inscrevam-se, dê seu like, tá bom? Se puder, compartilhe. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Isso é primordial para que a gente se sinta incentivado a continuar o trabalho sempre. Até porque eu posto vídeo todos os dias, então isso é importante para mim conseguir crescer e avançar o canal. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é furar o seu vaso e colocar uma drenagem no fundo desse vaso. Isso é muito importante para que evite a questão do apodrecimento, porque ela é uma planta que ela gosta de uma certa umidade, mas também não gosta daquele exagero, como eu já tinha falado no vídeo. Então vamos lá. O substrato que eu uso, até já devo ter mostrado, né? Mas olha só, aqui ó, uma terrinha bem soltinha. Nesse primeiro momento aqui, ó, eu gosto muito de usar humus de minhoca, eu não usei. Então você vai pôr um pouquinho de terra aqui no fundo, ou substrato, como queira, como você preferir. Aí com bastante cuidado nós vamos tirar, olha o tamanho, a diferença do vaso. Outra coisa, nunca exagere no tamanho do vaso no primeiro momento. Tem gente que já quer passar por um vasão gigante. Primeiro que essa planta não precisa de um vaso tão grande assim. Mas esse aqui, para eu fazer com que essa planta prolifere e aumente o número de mudas aqui, é interessante sim que eu passe por um vaso um pouco maior. Então você vai com bastante cuidado, põe a mão aqui, vira e puxa. Se ele não sair com facilidade, é bom você dar umas apertadas no vaso. E vamos passar para o vaso maior. Aí olha só. E aí agora é só pegar aqui, ó, e completar ao redor aqui para ver como vai ficar agora. Bastante cuidado. Não soca muito, tá? De preferência use uma terra de mato, né, como vocês preferem. Mas na floricultura você encontra substratos assim bem aerados, bem porosos, que vão ficar muito bem para você. E a begônia vai gostar bastante. Olha só, pronto. Aumentamos de vaso e daqui a um tempo ela vai aumentar de tamanho e vai ficar bem mais fechada. Num primeiro momento eu não botei adubação nenhuma aqui nessa terra, tá? Zero mesmo, não botei nada. Daqui uns 10 dias mais ou menos é que eu vou entrar com uma adubação com um pouquinho de humus de minhoca aqui por cima, porque por si só o solo vai baixar um pouco aqui e aí você dá uma pequena complementada. Mas no caso da begônia você vai usar umas 4, 5 colheres de sopa no máximo aqui ao redor com humus de minhoca. Se você quiser dar mais uma caprichada, você também pode colocar ou um pouco de bocashi, no caso de uma colher rasa, ou 1 ou 2 colheres de sopa de farinha de ossos aqui ao redor e incorpore um pouco na terra também. Isso vai ajudar no enraizamento da sua planta. Isso também quer dizer assim, não só do enraizamento da begônia, mas também de qualquer planta. A farinha de osso auxilia, porque ela tem bastante potássio e fósforo. E o cálcio, né, que deixa os nutrientes mais disponíveis para as plantas. E para finalizar, ainda vou falar da adubação orgânica. O que você pode usar como adubo orgânico? Não sei se vocês viram, eu tenho um vídeo que fala a respeito de churume, eu gosto muito de falar sobre humus. Então, nesse tipo de planta aqui, é fundamental que você tente usar sempre os produtos orgânicos, porque eles evitam essa questão da queima. Isso é muito importante. Mas também sempre cuide onde você vai comprar esses materiais para que realmente o esterco de gado, por exemplo, seja muito bem curtido. Se você usar o esterco de galinha também precisa estar muito bem curtido, então sempre compre onde tenha procedência esses produtos para que também evitem alguns problemas que você não precisa ter, desnecessários, digamos assim. No mais, é uma planta fácil de cuidar. Tem gente que tem uma certa dificuldade, mas eu digo para vocês o seguinte: o maior problema dessa planta é a questão de ambiente, que eu já citei nesse vídeo aqui. Gente, obrigado por tudo, obrigado por acompanhar o meu canal, por assistirem meus vídeos, e um grande abraço e até a próxima, tá bom, pessoal? Valeu!